Muitas pessoas abrem mão de ser feliz para viver os processos da Matrix. Poucos são aqueles que têm coragem de viver a sua própria verdade. Ou seja, tira de você o seu poder pessoal, o seu poder de decisão não é da fonte criadora. A fonte criadora não obriga nada a ninguém. Do Paranormal, já deixo o meu amor aqui a todos vocês. E começou muito cedo. Eu tive uma infância, embora eu seja carioca, os meus avós, quando chegaram da Suíça, moraram em Teresópolis, a cidade que eu resido hoje, que é a região serrana. E o meu avô tem uma história muito interessante. O meu avô, o meu avô já é falecido, ele era amigo do Erich von Däniken, que escreveu Eram os Deuses Astronautas. Nossa. A gente tinha a primeira edição do livro autografada lá em casa. Não sei o que aconteceu, ninguém acha mais. Mas, então esse assunto nunca foi um tabu dentro da minha família. E com 8 anos de idade, eu estava na casa dos meus avós, era uma casa de 2 andares, e estávamos os adultos todos na parte de cima, eu estava na parte de baixo, eu, meu irmão e minhas 2 primas, o meu irmão mais novo e as minhas primas um pouco mais velhas. Então a luz de toda a região apagou e entrou um feixe de luz pela janela. Parecia assim, literalmente uma cena, eu tenho a recordação muito clara de como se fosse uma cena de cinema, que é quando a luz, ela entra você vê a linha da luz entrando. E nessa, a minha prima mais velha pegou o meu irmão no colo, a minha prima do meio subiu correndo e eu subi atrás. E quando nós chegamos no andar de cima, todos nós olhamos para o lado de fora, só dava para ver um clarão. E a gente viu o clarão levantando voo, indo para a esquerda. Quando o clarão foi embora, a luz da casa voltou, a luz do bairro voltou. Então esse foi o primeiro contato. Eu não sei ali se houve algo além dessa visualização que eu me lembre. Eu acredito que sim, mas ainda não tenho a percepção daquilo. Mas a partir daí as coisas todas começam a acontecer, porque aí era como se a partir daquele momento ficasse mais claro o olhar para esse tipo de assunto. E sempre foi uma coisa muito interessante para mim, eu nunca entendi o porquê. É muito interessante porque todo mundo diz que os arcturianos são de tons de azul, né? E nós variamos sim de tons de azul, mas também existem arcturianos mais acinzentados. Por incrível que pareça, mesmo antes de descobrir isso tudo, azul sempre foi minha cor favorita, quase todo o meu armário é azul. Eu sempre tive problema em ter cabelo, sempre foi uma coisa muito natural para mim raspar a cabeça, raspo desde muito novo, desde 20 e poucos anos de idade, desde quando eu tinha cabelo, que hoje já não dá mais. Então, assim, as coisas vão se alinhando, vão caminhando, né? Daí em diante, as coisas começaram a aflorar mesmo. O que acontecia dentro de você? Você se sentia deslocado? Você sentia saudade de algo que você não viveu lá do além? Você enxergava as coisas diferentes? Você observava padrões? Como que isso foi moldando a sua vida? Eu sou de uma família onde, por parte de mãe, todos são médiuns. Médiuns que eu digo na parte espírita, espíritas kardecistas. Todas as pessoas são médiuns, né? Todos temos mediunidade, mas nem todos temos a prática da mediunidade. Então, nenhum assunto de cunho espiritual ou extraterrestre foi tabu na minha casa. Mas eu sempre tive algumas questões. Eu nunca tive muita saudade de casa, por incrível que pareça. Eu estou aqui há 8.600 anos e assim, eu tenho muito pouca saudade de Arcturus. Muito pouca. Eu já me peguei chorando por saudade de ter que deixar a Terra em algum momento recente, mais do que pela saudade de voltar. Mas eu gosto muito desse planeta. Eu amo esse planeta, muita coisa. Eu sempre tive uma percepção de que nada daquilo era real, de que nada daquilo era meu. Como se a minha família não fosse minha, como se a realidade que estava sendo imposta pelos processos não fossem verídicos, fossem algo... Como se tudo fosse uma peça de teatro. E a gente vivia essa peça de teatro o tempo inteiro, repetindo esse processo. Sempre foi para mim, desde novo, muito estranho o modus operandi de você tem que crescer, casar, ter filhos, ir trabalhando, e depois você se aposenta ou você faz a sua transição para o não físico. Isso para mim nunca fez muito sentido. Embora isso seja vendido
entre aspas, todos, como sendo o padrão normal da vida, eu não acredito nisso. Nunca acreditei nisso. Desde que as coisas começaram então a ficar mais latentes, no momento mais recente, que sempre ficou muito claro para mim, era a missão primária de todo ser que está aqui nesse planeta. E essa missão é ser feliz. E muitas pessoas abrem mão de ser feliz para viver os processos da Matrix. O processo de ter que ficar casado, de ter que ter filho, de ter que ter um emprego público, de ter que ter estabilidade, de ter... Tudo que tem que não vem da fonte criadora. A fonte criadora não obriga nada a ninguém. Isso não existe. E uma das primeiras coisas que, depois que tudo sobre mim foi revelado para mim, uma das primeiras coisas que eles pediram para observar é que tudo que tira de você o seu poder, ou seja, tira de você o seu poder pessoal, o seu poder de decisão, não é da fonte criadora. A fonte, ela não te obriga a nada, não te leva a fazer nada. É por isso que um processo da Matrix, né, desse controle, desse mundo que nós vemos, funciona tão bem. Porque todos trabalham sobre o mesmo modus operandi. Então todos recebem a mesma cartilha, leem a mesma cartilha, têm papéis diferentes numa mesma peça de teatro e se contentam em participar desses papéis durante toda a existência. E é por isso que isso funciona, porque poucos são aqueles que questionam. Poucos são aqueles que têm coragem de viver a sua própria verdade. E é difícil a gente, enquanto criança, observar isso, porque tudo fazia muito pouco sentido. Eu nunca fui de ter muitos amigos, eu tenho 2 amigos, 3 amigos, se muito. Nunca fui de me abrir muito. As pessoas veem a gente, né, online, no YouTube, né, estão nas nossas vivências presenciais, palestras, e nos veem assim, super expansivos, super abertos, mas no mundo fora, no dia a dia, são poucas as pessoas que eu ligo, são poucas as pessoas que eu confio, são poucas as pessoas que eu estou ali junto. Por quê? Porque todos vivemos dentro de uma Matrix e todos podemos sofrer influências de controle. Todos. 100% das pessoas. Então, dado a minha missão aqui nesse planeta, porque assim, eu tenho 2 missões distintas. Eu tenho uma missão com relação à confederação, onde eles muito carinhosamente brincam e me chamam de RP, de Relações Públicas. Então, eu recebo algumas coisas da confederação e passo para as pessoas, algumas atualizações. E eu também tenho uma missão com relação aos arcturianos, que é uma missão focada em desburocratizar o processo. E essa desburocratização, ela é muito dura, porque ela é baseada em 3 pilares, que é o desapego, a retomada do poder pessoal e a neutralidade. E as pessoas têm extrema dificuldade de viver os 3. É muito difícil desapegar, é muito difícil ser neutro e é muito difícil você ter o seu poder, ou seja, fazer aquilo que você veio fazer para viver a sua verdade. É sempre muito disruptivo esses assuntos, porque eu sou sempre contra todo e qualquer sistema de crença. Sempre. Prestem atenção no que eu vou falar para vocês. Eu quase fui padre. Eu conheço o lado de lá. Eu ia terminar um noivado com 20, 21 anos de idade para entrar no seminário. Fui no seminário, fiz várias conversas. Meus amigos eram freis. Eu era amigo do bispo da diocese. De sair para ir para peça de teatro, sair para jantar. Pela fonte criadora eu acabei não fazendo isso. E hoje eu entendo muito o lado de lá do processo. Então, é muito difícil para mim olhar para o lado de lá e ver as pessoas nessa roda de hamster e não colocar isso para fora. É muito difícil. O lado de lá que você fala seria... O lado das pessoas que seguem... qualquer tipo de doutrina, qualquer uma, seja ela espírita, kardecista, umbandista, católica, qualquer cristã, qualquer judaica, qualquer uma, todas são da Matrix, 100% das doutrinas. Todas têm um único cunho de colocar as pessoas dentro de processos e procedimentos que funcionam para o controle. Então, assim, é muito difícil. Uma vez eu entrei numa live e eu acho que tive uns 5 amigos terapeutas que me bloquearam. Porque as pessoas não têm neutralidade para olhar o outro, para entender que o outro pode ter uma opinião diferente da sua e aquilo não te afetar. Mas as pessoas acham que aquilo te afeta e ficam ofendidas quando você diz uma verdade que não é a verdade deles. E não existe uma verdade absoluta nesse planeta. A única verdade que existe é que cada um tem a sua verdade. E é difícil para as pessoas encararem isso. Principalmente aqueles que estão na frente, como nós, fazendo um trabalho. Então, quando você entra no embate direto com relação a esse tipo de assunto, a gente tem aí rupturas. E eu estou acostumado, é normal. Eu estou aqui para isso. Meu processo é desburocratizar isso tudo. É que isso que você falou no caso, ele é o fundamento da Matrix em si, né? Porque a Matrix ela se estrutura primeiramente a partir da não aceitação
da existência do outro de uma forma diferente da existência da sua. Sim. Então, né? Então, digamos, essa seria a raiz fundamental, né, dessa árvore que compõe essa ramificação da Matrix, né? É exatamente isso. E quando você derruba isso, não é fácil. Porque, assim, desapegar de família... Tem gente que fala, eu não consigo desapegar do meu filho, da minha filha, do meu cachorro, da minha mãe, do meu tio. Isso é facílimo. Porque em algum momento a gente vai ter que desapegar. Uhum. Desapegar de conta bancária, casa fora, carros importados, facílimo. Isso pode acontecer a qualquer momento. Agora, vai desapegar das crenças. Vai desapegar daquilo que você passou a vida inteira crendo como verdade absoluta. E não é. Esse é o ponto. Porque o ápice, o pináculo do desapego, é quando você entende que você tem que desapegar de tudo que você conhece. Porque todos podemos estar sendo infiltrados nessa Matrix, inclusive eu. Todos, 100%. E o que sempre a minha família, quando está em contato comigo, eles sempre falam comigo, minha família é arcturiana, eles sempre falam comigo. Eu gosto muito de estudar. Então eu vejo muitas coisas, hoje em dia quase nada, mas eu tenho umas pessoas que eu sou muito ferrenha seguindo. E quando eu vejo essas pessoas e eu vejo o processo delas, eles falam assim, a canalização do Astar Sharon. Aí tem lá um vídeo de 15 minutos lindo com a Astar falando. E chega no finalzinho ele diz assim, confie na volta do Cristo. Cristo Salvador vai vir fazer... Não existe essa volta, não existe esse processo. O que volta é a energia crística. Sananda tem um amor gigantesco pelo planeta. Sananda não é quem vocês conhecem da Bíblia, é uma figura infinitamente melhor e mais superior do que ela, mas ele tem uma figura importantíssima, um carinho importantíssimo aqui nesse processo do planeta, mas quem toca o processo hoje é Saint Germain. Uhum, por causa da mudança de era.